tarde, pessoal. Aqui é o professor Alex e hoje o tema da aula vai ser sobre impressões. Vamos tentar imprimir esse desenho numa folha A4 e vamos ver o resultado. O que a gente tem e aonde a gente vai chegar. Se eu imprimir esse desenho do jeito que ele está aqui, ó, como desenho do jeito que eu desenvolvi, claro que esse aqui é um arquivo que eu deixei tudo desconfigurado de propósito, e aí eu vou passar para vocês. Se a gente imprimir ele, a gente vai ter esse resultado aqui. Ó. Esse é o desenho impresso, daquele jeito, sem configurar nada. Então a gente tem que sair disso, né, um desenho totalmente desconfigurado, e chegar nisso, que é um desenho totalmente configurado. Tá? Nessa situação, tem alguns erros. Né? Então se eu for aproximar, o que a gente consegue ver? Não foi configurado nenhuma pena. O deck está com a mesma pena da parede, mesma pena da janela. É uma coisa muito comum. Acontece isso em muitas apresentações de projetos de arquitetura. O aluno não consegue configurar isso daí. E aí fica tudo desse jeito. Por que está assim, professor? Então a gente vai tentar descobrir. Tá? Então a gente sai disso e vem para cá. Aqui você já tem todos os layers configurados. Você tem espessura de parede, né? Você tem, se eu for dar um zoom na janela, você vê que tem uma espessura de janela, tem uma espessura do peitoril. O hatch está para trás do desenho, você vê o hatch preenchido bem certinho. O que mais? As cotas, a cor da cota está um pouquinho diferente do texto, para não confundir. Existe um hatch de água, existe um hatch de piso também no fundo do banheiro, para poder dar um destaque um pouquinho legal. Então vamos fazer isso aqui. Esse é o resultado e a gente parte disso. Se for dar um zoom, aqui você nota que não tem algumas linhas impressas, ok? Você percebe então que tem erro de configuração nesse arquivo. Tem alguns textos que saiu amarelado, isso acontece muito. E aqui seria o certo, ok? Então não é difícil, é bem simples e a gente vai configurar isso daí. Então vamos para o CAD. Esse é o desenho que eu vou passar para vocês, o arquivo de referência. Mas vocês podem fazer isso em todos os desenhos que vocês têm. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, vamos tentar gerar uma impressão. Como é que eu faço? Então vamos imprimir. Eu vou fazer uma prévia aqui. Vou pegar no azão e vou vir em print, ok? E posso imprimir pelo modo mesmo, só para fazer um teste pode ser assim. Então, continuar, ok. E aí aqui eu vou gerar uma impressão. Eu vou direto aqui para baixo, só para poder selecionar essa janela aqui, Window. E aí eu posso selecionar o trecho que eu quiser imprimir, para ver como é que tá. Eu vou selecionar essa metade, não é o desenho inteiro, ok? Então eu vou gerar isso, vou colocar aqui, aplicar, e agora eu preciso selecionar uma impressora. Então aqui em Printer, Plotter, eu vou selecionar aqui esse PDF High Quality. Isso vai ter no 2017 para cima. Então, só que seleciona esse High Quality fica melhor a impressão. Então, aplicar, vamos ver o resultado. Preview. Você manda imprimir, olha como é que está o desenho. Tá ruim demais. A parede está saindo amarelada, os hatches estão laranjas. Algumas linhas estão pretas, mas não tem pena, fica muito pesado, fica muito grosso. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que saber, ele imprimiu colorido, então eu venho aqui, Plot Style, Table. Então eu venho para monocromático. E aí ele vai falar assim, assinar isso para todos os layouts, eu vou colocar assim. Então, tudo que tiver de layout vai ficar monocromático. Então, eu aplico e vou dar um preview, vamos ver. Aqui não tem escala nenhuma. Opa, mas já saiu preto a linha da parede. Só que não tem espessura nenhuma, né? Não tem nada de espessura. Então vamos passar a configurar esse desenho. E aí o que eu vou fazer? Então vamos começar a configurar as paredes. Então a parede não está legal? Então vamos lá para os layers, vamos ver o que aconteceu. Né? Então eu vou em Layer Properties aqui em cima, na terceira gaveta. Primeira, segunda, terceira, quarta. E aí eu vou ver como é que tá esses layers e vou configurar eles. Vamos lá para a parede. Onde que está a parede? Parede 05. E aí eu vou verificando aqui, o layer está on, né? Freeze, aí lock, plot. Às vezes esse plot está lá no final, mas tem a color, tem a line type, tem o line weight. Então a gente vai mexendo isso daqui. Então parede 05, ele está ligado, não está congelado, não está cadeado. Tá para imprimir. Então ele está branquinho aqui, então quer dizer que ele vai ser impresso. Esse de baixo aqui já dá para ver que ele não vai ser impresso. O layer 50 é a cor 50, tá ok? O tipo de linha contínua e a line weight está default. Toda vez que ficar default, ele vai ficar uma parede com uma pena em torno de 0,09 a 0,13.
ele fica em torno dessa espessura aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 000 para vocês verem a diferença. Parede 000. Então tudo está default, esse aqui ficou 000. Olha o que acontece com o layer 000. Então eu vou de novo, razão, vou aqui, ó, print, continuar, né, e preview. Porque já estava configurado, eu dei aquele apply. Agora eu consigo ver o que aconteceu. Olha a espessura 000, como ela fica bem fininha. Então é uma espessura que vale a pena utilizar. O default é uma linha bem, um pouquinho mais grossa, tá vendo? Então o meu conselho é nunca deixar no default para ela não atrapalhar o desenho. Então vamos sair, ESC, legal, aplicar, ok. E esse tipo de impressão, só para você ver rápido, né? Como é que eu faço para imprimir de maneira correta? Eu criei aqui, tem um model e aqui embaixo tem centímetros. Nos centímetros é uma prancha que eu configurei já uma folha em A4 e aí tem um carimbo e a gente vai imprimir isso daqui. Agora como é que eu configuro aqui? Porque aqui está tudo certo, né? Aqui no meu model eu tenho só a planta, mas aqui eu já joguei o desenho do meu carimbo. Então eu altero aqui os meus desenhos, tudo que eu quero. A minha planta, ó, ele é, como se fala, que a gente fala, é um layout aqui, né? Eu crio como se fosse uma viewport aqui dentro. Então para eu entrar no meu projeto, ó, eu tenho que dar 2 cliques aqui. É como se fosse uma televisão, certo? Uma tela de computador, alguma coisa assim. Então eu criei esse desenho aqui, ó. Se eu apertar M, eu consigo mover ele. Ele é uma janela. Como é que eu crio isso, né? Tá. Você pode criar usando o comando MV. Em inglês, né, seria MV. Em português, eu acho que é CVista, se eu não me engano. Então, para criar isso, você vem em MV e digita Enter. E aí você, ó, vamos de novo. Só que isso funciona só no centímetro, aqui no layout, né? No de vocês vai estar assim, ó. Deixa eu renomear. Ali é model e aqui é layout, ok? Então a gente chama isso aqui model, onde você desenha, e layout é onde você organiza projetos e montagens, essas coisas. Então eu vou digitar MV. O que vai acontecer? Enter. Ó, e vou desenhar um quadrado. Ó. Ele traz uma outra vista da tela. Vou colocar MV de novo. MV, fazer um outro retorno. Então eu vou trazendo tudo que está desenhado no model para cá. MV. Vai que vocês têm aqui um projeto, vocês têm que colocar aqui o corte, a elevação e a planta. E aí você altera, né? Ó, e se você alterar na MV, você não altera nos outros projetos. Então cada MVista é uma janela que você cria. Então foi isso que foi feito aqui. Eu não tinha nada de desenho, vou deletar. Vou lá no Home, vou pegar o layer correto aqui, ó, MV, e vou criar uma MVista. MV, Enter. E aí eu vou criar aqui, ó. Não vou encostar na lateral para não me confundir. Então tá no layer correto, eu clico, ele está no layer MV. E aí ele já cria essa vista. E aí eu posso escolher a escala desse desenho. Eu venho aqui, e aí aqui do lateral, né? Tem aqui embaixo essa barra, e aí tem esses valores aqui. Eu posso escolher a escala, 1 para 1, né? Eu vou colocar aqui escala 1 para 2. Só que essas escalas, elas estão configuradas, ó, 1 para 4, para quem trabalha com milímetro. No meu caso, e se eu não me engano em metro. No meu caso eu desenhei em centímetro. E aí eu tenho que criar uma configuração de escala correta. A dica é a seguinte, você pode fazer de duas maneiras. Eu vou fazer uma, depois outra. Então, dou 2 cliques dentro da MVista, ó, e aí ele ativou aqui, ó, ficou mais pesado o layer. 2 cliques fora, você não está editando. Ó, não consegue, se eu mexer, eu vou mexer minha prancha. Então, 2 cliques, 2 cliques, eu edito meu projeto. Então, vou digitar o comando Z, Enter, Z de zoom. Então, estou dando um zoom, e aí eu vou dar um valor de escala. Vou colocar aqui, ó, 10/30 XP. Então, 10 na frente dividido pela escala que eu quero, que é 1 para 30, né? Então esse valor é o valor da escala. E XP, eu não sei qual que é a função de você digitar XP, mas eu só sei que se você não digitar não dá certo. Então aqui, ó, você digita esse valor, ele já fica configurado bem certinho. Então o que eu tenho que fazer? Vamos criar de uma outra maneira? Vamos criar essa escala aqui por aqui, para que eu clique e já consiga trabalhar. Então eu vou clicar dentro e aparece a escala que está trabalhando, ó, 1 para 30, certo? Então vamos lá. Eu vou Custom, vou criar uma escala nova. Eu vou colocar aqui, Custom, eu vou adicionar. Então vamos colocar, qual é o nome da escala? 1, você pode escrever, pode fazer da tua maneira, né? 1 para 30, e aí eu coloquei a unidade, né? Eu vou colocar assim, 30 centímetros.
1 para 30 em centímetros. Aí você pode colocar acho que ele não aceita 2 pontos. Eu acho que aceita 2 pontos. Então, vamos colocar 1 para 30. Ó, vamos ver. 1 para 30 em centímetros. Por que centímetros? Porque eu desenhei a planta em centímetros. E aí eu vou colocar aqui, eu coloquei 10 para 30, né? Então 10 para 30. É esse valor, 10 para 30. E ok. E está lá criado. Aí ok, vamos ver o resultado. Ó, então vamos dar um zoom para trás. Cada vez que você dá um zoom, ó, o desenho está diminuindo, né? Com relação à tua prancha. Então ele está mudando a escala. Então vamos clicar aqui embaixo. Clicar dentro da vista. E aí vou lá, 1 para 30 centímetros. Olha que legal. O desenho já está certinho. Vamos mudar outra escala? Vamos criar agora 1 para 50. Vamos ver criar 1 para 100? Então, ó, custom. Então vamos criar 1 para 100. Então, adicionar. Eu fiz com 2 pontos. Vamos ver. 2 pontos, 30, né? Vou colocar 2 pontos 50 centímetros. Então eu vou colocar a mesma coisa. 10 para 50. Unidade do papel e unidade de desenho. Então vamos colocar OK. Vamos criar uma outra. Ó, só que o centímetros ficou minúsculo, né? Então editar. Ó, editar. Vou colocar centímetros maiúsculo. Opa. Editar. Vou mudar aqui. Ó, centímetros em maiúsculo. C e M. Então já foi 1 para 30, 1 para 50, vamos adicionar uma. Vamos criar 1 para 100. Traço centímetros. E aí você cria o teu padrão. Eu criei esse, né? Então 10 para 100. E aí a mesma coisa. Vamos fazer mais uma, última. Né? 1 para escala de detalhe. 1 para 5. Em centímetros. Fechou. Então 10 para 5. E aí, ok, vamos ver os resultados. Ó. Eu vou clicar no desenho e vou alterar para aquelas que eu criei. Ó, 1 para 50, olha o tamanho que vai ficar o projeto, uma folha 4. 1 para 100, opa, talvez tenha alguma coisa errada. Ó, 1 para 30, ampliou, né? 1 para 50, o desenho vai ficando menor, né? 1 para 50 e 1 para 100 vai ficando menor ainda. E 1 para 5, ó, vai ficar enorme. Você vê o detalhe do chinelo ali, ou da vegetação, da parede. Então, se quiser uma escala de detalhamento, você joga 1 para 5. A gente está trabalhando na escala 1 para 30, né? Então, vamos deixar aqui 1 para 30. E é o que é legal que você pode já configurar todas as escalas, para você fazer os seus projetos de arquitetura. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou clicar dentro do desenho, porque isso aqui só vai aparecer quando eu clico. Então, eu vou editar e vou remover tudo que eu não quero, que está me atrapalhando. Então, vem aqui, ó. Delete. Essa aqui 1 para 30 centímetros está sendo usada. 1 para 1, não consegui deletar. O que mais? 1 para 50, 1 para 100, 1 para 5, 1 para 30, e essas duas não consigo deletar. Então tem duas escalas que eu não consigo deletar. E essas três foram as criadas. Provavelmente é porque elas foram atualizadas no anotativo. Deixa eu fazer um teste aqui. Ó. Adicionar e deletar escalas. Tem que ver, provavelmente os textos devem estar alterados. Então deixa eu selecionar tudo. E venho aqui em anotativo, deletar escalas. Não tem nenhuma escala. Bem, depois eu vejo o que aconteceu. Mas vamos continuar aqui. Ó. Tem só duas escalas que eu não consegui deletar. Quando eu mudo lá, eu tenho que mudar no meu módulo também o fator da minha escala. Eu coloquei lá 1 para 30, né? Vamos colocar aqui 1 para 5? Professor, não mudou nada? Mudou. Digita o comando regen, que significa atualizar o desenho. Regen. Olha o que acontece com o line type. Ele fica menor. Vamos digitar o 1 para 30. Regen. Ó. Então, atualizar. Regenerar. Ó, o line type já ficou correto. Então, o certo é você configurar o valor do line type para a escala que você quer. No caso de 1 para 30, ele tem valor. Que nem se eu colocar aqui, ó, Ctrl 1, que é o atalho para propriedade, né? Eu clico na linha, e aí eu venho aqui, ó, line type, ponto 12. Vamos ver no 1 para 100, o que vai acontecer? Ó? 1 para 100. Então vai lá, regen. Ó, clico na minha linha, 1 para 100, qual que é o tamanho do line type scale? Aqui está ponto 12. Isso, então, esse valor, na 1 para 100,
com 1.12 vai ficar assim. No valor de 1 para 30, veja, hein? Se você clica no desenho, ele vai estar mantendo esse mesmo valor. Agora, se você alterar no 1 para 30 esse valor, ele vai alterar também no 1 para 100. Então, que você configure em um desenho, né? Porque ele vai influenciar em todos. Então, que seja tudo configurado, tanto o line type da projeção, quanto o line type do eixo. Ok? Ele altera todos. Então, essas são as primeiras dicas, pessoal. Então, impressão e configuração dos layers. Vamos ver agora como chegar nesses resultados. Então, sabendo disso, vamos criar um arquivo de impressão para configurar. Então, eu vou lá no meu layout, ó, e vou renomear isso daqui, ó, renomear. Essa aqui vai ser a minha prancha, que tamanho? A4, ok? E agora o que eu vou fazer? Nisso aqui eu vou imprimir e criar um padrão de impressão. Só que ó, ele está selecionado essa parte branca, então isso aqui que vai ser impresso. Então o que tem que fazer? Tem que selecionar toda essa lateral. Então vamos configurar um papel primeiro. Então vem razão, print, e aí eu venho aqui, ó, Page Setup. Vamos configurar esse papel. Ele vai carregar essa janela, e aí eu vou fazer o seguinte, criar uma nova impressão. Eu vou colocar aqui, ó, prancha A4. Vou colocar aqui, ó, projeto. Ó, 1 para 30, ok? Eu sei que ele não vai aceitar 2 pontos aqui, então eu vou colocar underline. Underline para 30. Legal. Ele criou, vai estar criando um padrão de impressão. Então eu vou item por item. Ó. Existe essa barra aqui, ó, que é Page Setup, depois Printer, né? Depois Paper Size, depois Plot Area, e depois Plot Offset. E aqui do lado Plot Scale. Vamos focar só nesse lado aqui esquerdo por enquanto. Depois a gente vai para esse lado direito. Então aqui, Printer. O que é? Selecionar a impressora. Então impressora pode ser PDF Creator ou pode ser essa High Quality. Prefiro High Quality. Legal. Paper Size é tamanho do papel. Então vamos pegar um, ele está tamanho A4. Então eu vou pegar esse daqui, ó, Full Bled. Por que Full Bled? Porque ele é sem margem, ok? Vou colocar Full Bled, ó, vou pegar um outro então. Vamos ver se está com margem. Pelo menos os antigos eram assim. Vamos pegar aqui, ó, Art ISO A4 297. Tem que ser o contrário, tem que ser 210 e 297 em cima. Vamos ver se ele vai ter problema de margem. Vamos deixar isso, depois eu mudo para Full Bled para vocês verem a diferença. Ó, Plot Area, então seleciona a área de impressão. Então vem aqui, ó, como que eu vou fazer? Ou Display, ou coloco Extend, tem essas opções. Ou Layout, né, que está no Layout, ou Window. Então eu vou pegar o Window, que é a janela, e aí você clica do lado aqui, ó, para selecionar o que você quer pegar. Lembra de ativar o F3, ok? Senão você não pega aquele ponto, ó. Desativei F3, você não encosta. Então vou pegar F3 para pegar o ponto bem certinho da minha prancha. Daqui até ali. Então selecionei minha prancha, legal. E aqui ele vai pedir, ó, centraliza o desenho? Eu quero que centralize. E agora, aqui, ó, Fit to Paper, ok. Quando você aplica aqui, ele vai caber o máximo possível no desenho, né? E aí você dá um preview, você consegue visualizar como é que está a impressão do desenho. Ó, dá pra ver que ele tá ruim ainda, mas ó, pelo menos ele tá já centralizado aqui, ó. Legal. Agora eu vou colocar aqui, ó. Vou tirar o Fit to Paper e vou colocar a escala perfeita, que seria 1 para 1. Né? Ó, tá vendo que parece que tá comendo umas margens aqui, ó? Quando aparece vermelho, quer dizer que o desenho está entrando no limite do papel. E aí eu vou colocar Preview para ver a diferença. Ele começa ó, a comer a parte de cima da folha, da margem aqui, do carimbo, né? Ó, aqui dá para ver muito bem. Por quê? Porque a gente selecionou esse papel aqui, ó, ISO A4. Se eu for mudar para Full Bled, quer ver? Ó? ISO Full Bled A4. 210 por 297. Veja a diferença, ó, não tem nada cortando. Vou dar um preview. O que acontece? Ó, ele mostra tudo, todo o carimbo. Não cortou como aquele outro. Então, essa é a diferença. Então, aqui tá ok. Então, Scale não. Aqui, desenho tem que ser monocromático. Por quê? Para ficar preto e branco. Ah, mas por que tá colorido? Porque tem aquele esquema das cores, né? Tem o index e tem o type, né, se não me engano. E a gente mudou para aquelas 2 vírgulas, e aí o desenho ficou colorido. E aí aqui eu não mexo nada. Eu deixo assim e vou dar um OK. Ó, tá lá. Prancha 4, projeto para 50. E Set Current. Olha o que acontece. Close. Ó, o desenho já ficou organizadinho. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é isso. Então configure essa impressão e vamos lá imprimir. Então vamos razão. Agora eu posso vir em Plot. Ó. Plot. Legal. E aí, vou colocar aqui, ó, continuar embaixo, né? E aqui já está carregado, ó. Ele vem aqui, ó, ou None, né? Ou Previews Plot, vou colocar aqui, ó, o que eu já configurei, prancha 4. Aí vem tudo configurado aqui. E se quiser, você pode dar um Apply, né?
e aí você pode dar um OK. Então vamos imprimir isso daqui, vamos colocar lá na aula, ó, coloca aqui lá, aula 11, impressão 01. Impressão 01. E vamos ver como é que ela vai ficar. Então é isso, pessoal. Ó, eu consegui imprimir o desenho. Só que ele não está configurado, mas por enquanto é isso que a gente vai fazer. Ok? Então a primeira aula, vamos até aqui. Então, aprendemos a imprimir. Agora vamos configurar isso daqui, ok? Então é isso aí, pessoal. Falou!